Ok, pessoal, nós vamos fazer hoje um estudo. Vamos aproveitar esse quinto domingo do mês, né? Que é um domingo que a gente não estipulou um estudo específico, né? Então nós vamos pegar o Livro dos Espíritos hoje. Quero, em breve tempo, pegar também o Livro dos Espíritos mais sistematicamente com vocês aos domingos, para a gente fazer também as perguntas do Livro dos Espíritos, que são muito importantes, né? A gente tem que ir pensando, porque fazer um estudo assim, uma assembleia tão heterogênea, né? O Livro dos Espíritos assim, do começo ao fim, é meio difícil, tá? Porque alguns estão começando o estudo, outros estão mais adiantados, então é difícil. E o Livro dos Espíritos é um pouco mais difícil, né? Então nós vamos pegar uma parte aqui, que eu considero uma parte muito, muito interessante, muito importante, que é da parte quarta, do capítulo 4, da primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? Quando fala da inteligência do instinto. Só que nós vamos fazer isso, vamos fazer esse estudo fazendo uma ponte com o nosso psiquismo, com a nossa psicologia, com os nossos relacionamentos, tá? Na medida do possível, a gente vai tentar estabelecer essa ponte, né? E nós vamos pegar todas as perguntas também desse tópico. A gente vai pegar aquilo que interessa mais para o enfoque que nós vamos dar. Nós encontramos no nosso comportamento tantas atitudes, tantas reações que nós não compreendemos, às vezes até que nós não aceitamos em nós, às vezes até a gente não se reconhece fazendo algumas coisas que surgem espontaneamente de nós e que tem a ver com instinto, manifestações instintivas em nós. Nós procedemos de um longo passado na animalidade. Nós fizemos toda uma evolução, inclusive o Espiritismo, eu vejo que é o ponto ideal, o pensamento espírita é o ponto ideal entre uma visão criacionista e uma visão evolucionista. O Espiritismo é evolucionista, só que não exatamente, né, um evolucionismo materialista, vamos dizer assim. É diferente, né? Ele é o ponto ideal entre um criacionismo. O criacionismo se caracteriza hoje com uma visão assim, Deus criou Adão e Eva, né? Da costela do Adão fez a Eva, né? Fez o homem do barro, né? Depois foram expulsos do paraíso. Então, essa visão eminentemente tradicional do ponto de vista religioso, né? Que alguns pegam como se fosse a lei mesmo, o como foi feita a coisa, né? Fez o homem, apareceu todo mundo, né? Apareceu Adão, Eva, foram se multiplicando, né? Então, essa visão meio mágica até da criação, né? Nós sabemos hoje que isso tudo é simbólico. Adão e Eva, o arquétipo masculino, feminino, né? O paraíso é praticamente o jardim de infância da humanidade, né? É a infância espiritual, né? Quando a gente prova do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que fala o Antigo Testamento, o Adão, os seus olhos se abrem e se iluminam. Ele prova do fruto, não tinha nada de maçã no meio aí, viu, pessoal? Esquece a maçã, não tinha nada a ver com sexo, isso aí tudo foi uma visão que depois, na Idade Média, foi colocado, né? Os conflitos sexuais que se viveu foram tão intensos que acabaram sexualizando até essa questão do Adão e da Eva, né? Mas quando ele provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a tomada de consciência, quer dizer, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele adquiriu o conhecimento. Seus olhos se iluminaram e ele viu que estava nu. Olha de novo o simbolismo da tomada de consciência e da autopercepção quando a pessoa se vê desnuda, quando ela se desnuda diante de si mesma. Olha que interessante, né? Quando ela se desnuda. Então, quando a gente adquire a consciência, a gente começa
a se autoconhecer profundamente e se desnudar perante si mesmo, né? Então a gente passou por todo um processo evolutivo, fomos criados, sim, por Deus, sim, né? Só que aí entra a ciência, falando da seleção das espécies, da evolução, da genética, né? Da seleção natural. Tudo isso fez parte da nossa vida e faz parte da nossa vida, mas numa junção perfeita com a criação divina, que não teria sido exatamente Adão e Eva e depois os demais, mas teria começado no berço dos oceanos, com seres microscópicos, unicelulares. O André Luiz fala a respeito disso no Evolução dos Mundos, Emmanuel fala a respeito disso no A Caminho da Luz, Joana de Anjos também cita alguns aspectos ligados a isso. E aí nós fomos devagarzinho, conforme as leis da ciência, que são as leis divinas na matéria. As leis da ciência são as leis divinas na matéria. As leis da física, da química, da biologia, da geologia e tudo mais, da matemática. Em nenhum momento Deus está à parte disso. Em todo momento Deus é o criador dessas leis perfeitas que regulam o universo, que regulam a criação. E a gente veio evoluindo, né? E chegamos no nível dos instintos, dessa inteligência automática, que nós levamos milhares de anos para preparar dentro de nós, para forjar dentro de nós, né? Então é a respeito disso que nós vamos falar, né? O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 73, ele indaga então aos espíritos, né? O instinto independe da inteligência? Instinto e inteligência são coisas à parte, totalmente separadas uma da outra, independentes uma da outra? Aí os espíritos responderam, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, olha só, vamos por partes aqui, né? Então, não exatamente uma coisa independente da outra. Instinto é uma espécie de inteligência. Como assim, uma espécie de inteligência? É uma inteligência sem raciocínio. Como assim, sem raciocínio? Nós temos a capacidade de analisar, de comparar, de discernir, de lembrar, de escolher, não é? Só que no instinto, a inteligência ela já foi fixada através de inúmeras experiências. Inúmeras experiências. Então o animalzinho ali, ele foi tentando sobreviver, ele foi tentando conquistar a sua presa, ele foi tentando defender do seu ambiente, e ele foi adquirindo uma inteligência. Ele foi adquirindo uma inteligência automática, mecânica. Ele não precisou de raciocínio para isso. Eu digo até que o instinto, eu comparo assim como sendo Deus conduzindo a criatura pela mão. É como a gente conduz a criança. Assim, a criança ainda não tem muito bem o que é certo e errado, a gente vai e conduz ela. Eu imagino o instinto dessa forma. É Deus conduzindo a criatura pela mão. É uma inteligência que a gente foi conquistando através dos erros e dos acertos. Nós fomos fixando em nós essa inteligência mecânica, automática. Nós temos instintos ainda? Temos instintos? Né? Nós temos. E nós estamos vivos ainda graças aos instintos que nós temos. Né? No que toca à alimentação, à reprodução, à defesa, à conservação. No início, nós tínhamos apenas o instinto de conservação. Nos seres mais simples, era apenas um instinto, o instinto de conservação. Logo, ele se divide em dois. Quais são eles? Logo, o instinto de conservação da vida se divide em dois. Uma coisa que vocês fazem bastante, a alimentação. Todos nós, né? Alimentação e reprodução. Esses dois instintos, eles levaram toda a evolução para frente. Alimentação e reprodução.
né? Até hoje, ainda são os dois pontos mais delicados em nós, sexo e estômago. Dizem os espíritos que são os chakras, os centros energéticos, e são as áreas da nossa vida mais propensas à vampirização espiritual, que mais nos ligam à Terra, né? Ao aspecto material, estômago e sexo e estômago, né? Mas então a gente veio desenvolvendo essa inteligência ao longo de milhares de anos, tá? Até que a gente chegasse à razão. Olha, a civilização, dizem os espíritos aí, que ela remonta a em torno de 200 mil anos. Uma coisa muito pequena. Diante de toda a evolução que nós passamos, da vida, que a vida surgiu no planeta, 200 mil anos é coisa pequena. É muito recente, 200 mil anos. Que é o tempo, na verdade, da nossa razão. Não é? Da nossa capacidade de análise, discernimento. Que a gente construiu as civilizações através da razão. Não é? Que a gente começou a dominar as outras espécies, que a gente começou a se sobrepor através da razão. Não é? Criando instrumentos, né? Estabelecendo estratégias. Tá? Então, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, ainda hoje, quando a gente começa a ficar com fome, já começam os nossos instintos a se manifestarem, né? A gente vai no mercado, a gente acha que está fazendo a compra pela razão, a gente está fazendo... Quem está fazendo a compra é o nosso estômago, né? Ele que está direcionando. Tanto que os especialistas falam para a gente não ir fazer compra com fome, não é? Porque senão a gente gasta muito mais do que a gente gastaria, né? Porque aí os instintos começam a comandar definitivamente o nosso comportamento, né? E outra, é só haver por exemplo, Katrina, lá nos Estados Unidos, um tsunami lá na Indonésia. Você já começa a ver os instintos aflorarem nas pessoas, não é? Olha que o bicho pega, a situação complica, a gente perde a razão, facilmente vem os instintos de sobrevivência à tona. Já vê uma pessoa brigando com a outra, disputando comida, a coisa é forte, né? Mas nós temos a razão hoje que nos ajuda a relativizar a força do instinto. Aí o Allan Kardec pergunta na 74, pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba onde um acaba e começa a outra? Não dá para a gente separar exatamente o instinto da inteligência? Os nossos comportamentos inconscientes, instintivos, mecânicos, automáticos, daquilo que a gente faz conscientemente, pelas escolhas, né? Os espíritos falam não, porque muitas vezes se confundem. Às vezes a gente acha que está escolhendo pela razão e já está sendo movido pelo instinto. A pessoa está escolhendo a parceira para se casar, e muitas vezes está sendo levado mais por forças instintivas do que propriamente amor. Quando eu sou muito apaixonado pela beleza da pessoa e não propriamente pela alma da pessoa que ali está. Não é? Quando a gente está valorizando demais os aspectos exteriores, a gente está sendo levado mais pelo instinto. Depois, a hora que começar a perceber o conjunto todo, aí vem as dificuldades. Porque as ilusões se desfazem. E aí, como diz a dona Laura lá no livro Nosso Lar, com a André Luiz, ela está explicando para ele algumas coisas. E ela fala assim, a gente atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Né? A gente atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Vaidade, egoísmo, orgulho. Aí ela fala assim, os mais educados se toleram. Né? Os menos educados mal se respeitam, mal conseguem conviver. Né?
Porque aí surgem as realidades, minha, do outro, né? A gente tem que aprender a conviver. Aí que entra o amor de verdade, né? Se a gente consegue lidar com as diferenças, com as contrariedades, aí que entra o amor de verdade. Enquanto eu acho que o amor é aquilo que eu recebo do outro, de prazer ou de beleza do outro, ou uma série de coisas que a gente recebe, ou coisas mesmo, né, que o outro me dá, eu acho que, eu amo você porque você me deu alguma coisa, ou porque você fez alguma coisa, né? A gente ainda está na ilusão, né? Quer dizer que o outro está me amando de algum modo, o outro está me concedendo algo. Mas quando eu começo a conceder ao outro, aí que eu estou realmente amando, aí que eu amo você. É quando eu compreendo, quando eu respeito, quando eu ajudo você a ser mais feliz, né? A ter uma vida melhor. Eu concedo coisas, então eu estou te amando. Assim como a gente pode admirar flores, mas a gente só ama verdadeiramente flores se a gente cuida das flores, né? Eu amo flores. Você ama flores? Você tem muitas flores? Não, eu não tenho. Não tenho tempo para flores, né? Você não tem flores? Não, não dá tempo. Quer dizer, não cuida de flores. Efetivamente não ama flores. Ela admira, é diferente. Né? Mas amar é cuidar, regar, né? Adubar, proteger, é tudo isso, né? Então, muitas vezes a gente confunde, né? Amor com desejo. A gente confunde as nossas escolhas racionais, muitas vezes movidas por desejos irracionais, por desejos instintivos, né? Aí o discernimento, a gente tem que ir se conhecendo melhor para entender a diferença em nós, quando um está agindo ou quando o outro está agindo, né? Na pergunta 75, Allan Kardec indaga, né? É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Essa é muito interessante, essa pergunta. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas, que os instintos, diminuem à medida que crescem as intelectuais? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que os instintos diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Temos os indecisos aí em grande quantidade. Os votos nulos, brancos. Mas é normal, né? Então, vamos ver o que os Espíritos falam, né? Não. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então, não é acertado dizer que à medida que a gente vai tendo mais razão, mais conhecimento, mais moralidade, que os instintos vão diminuindo, que os instintos vão desaparecendo. E tem até algumas pessoas que falam que nós precisamos acabar com os instintos. Né? Acabar com os instintos. Será que nós vamos acabar com os instintos? Não. Não é? Vamos entender, essa pergunta e resposta, elas são muito interessantes, né? Então, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Normalmente a gente despreza os instintos. Quantas vezes, ao longo da história, nós desprezamos o sexo, por exemplo? Quantas vezes nós, principalmente na Idade Média, né? Até hoje, muitas vezes, conceitos equivocados sobre a sexualidade. Quando a gente começa a buscar a espiritualidade, muitas vezes a pessoa quer enterrar o sexo. Isso foi feito até de forma organizada em outras religiões. Né? A castidade, como se fosse algo contrário às leis divinas. E o sexo foi visto como algo pecaminoso. Então a pessoa ela já nascia fruto do pecado. Aí tinha que tirar o pecado. Já pensou? E aí você ia fazer sexo, olha o equívoco, né?
Você ia fazer sexo e não podia sentir prazer, principalmente a mulher. Não podia sentir prazer, né? Porque era algo pecaminoso. E Deus me livre você gostar disso ainda. Né? Se sorrir, é uma coisa horrível, né? Então, é o equívoco. Por quê? Porque além de ter acompanhado toda a nossa evolução, até hoje, o sexo foi responsável pela evolução, né? Entre outras coisas, né? Mas também o prazer, dizem os espíritos, que é altamente saudável para a convivência do casal, para a harmonização das forças físicas e psíquicas do casal. Qualquer problema nessa área deve ser conhecido, compreendido, tratado, investigado, analisado, né? Porque causa separações, causa desavenças, causa uma série de coisas, né? Quando os problemas começam a se instalar, né? Então, os instintos, eles não são necessariamente ruins. Eles são bons, sobre vários aspectos. Muitas vezes a gente despreza. A gente tem até instintivamente algumas reações que a gente despreza. E nós temos que começar a observar também. Porque algumas reações instintivas que a gente tem, elas também estão dizendo alguma coisa para a gente. É um instinto de conservação, dizendo, ó, toma cuidado, isso aqui eu já conheço, essa situação eu já conheço. O medo, por exemplo, é uma manifestação instintiva. O que seria de nós sem o medo? Absolutamente sem o medo, não é? A pessoa absolutamente sem medo é uma pessoa que se arrisca o tempo todo indevidamente, não é? Colocando em risco a própria vida e a vida dos outros. Agora, quando o medo começa a extrapolar, já vai virando um medo patológico, aí precisa ser tratado. Mas todos nós temos um pouquinho de medo, é normal, não é? Então, olha lá. O instinto também pode conduzir ao bem, que é o que a gente estava falando, não é? Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O instinto não se transvia. Por quê? Porque ele é uma inteligência fixada automaticamente há muito tempo, há milhares de anos. E a razão é uma coisa muito mais recente, é um aspecto, é uma faculdade muito mais recente. E a gente erra muito mais nas escolhas racionais que a gente faz, porque é um instrumento novo nas nossas mãos. O livre-arbítrio, pessoal, é novidade para a gente. O livre-arbítrio é novidade. Então a gente usa mal, às vezes, o livre-arbítrio. A gente escolhe mal. O instinto, dificilmente ele erra. Porque ele foi fixado em muitas e muitas e muitas experiências, não é? E quando nós estamos plasmando o nosso corpo, nós estamos reencarnando, estamos plasmando o corpo dentro do ventre materno, nós já estamos instalando os instintos básicos no nosso organismo, não é? Todo o processo de gestação, de construção de um novo organismo, é um processo quase que inconsciente, todo ele. As forças do perispírito, de quem vai reencarnar, vai moldando o corpo da criança que está sendo gerada. Isso tudo é quase que todo inconsciente. São forças inconscientes. A gestação é uma materialização espiritual de 9 meses. A gestação é uma materialização espiritual. Não é um espírito que está vindo? É um espírito, é uma materialização de um espírito, só que leva 9 meses para se processar essa materialização. Só que ela é tão cuidadosa que ela dura também 80, 90, 100 anos, né? Então é diferente das materializações que rapidamente o espírito aparece com o ectoplasma, só que também ele desaparece numa questão de segundos. Tá? A gestação é uma materialização mais longa e também mais duradoura, né? Por que nem sempre é guia infalível a razão? Por que a razão não é sempre um guia infalível?
E o instinto, frequentemente, conduz a gente com mais acerto do que a razão. Por quê? Seria infalível, disseram os espíritos, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aí que a gente erra. Ah, mas então é bom a gente não ter o livre-arbítrio? Não, é bom a gente ter. Só que a gente tem que ter humildade que frequentemente a gente vai errar. Então a gente tem que aprender a lidar com os erros. Né? Uma vez um espírito ia reencarnar, ele estava pedindo uma reencarnação, aí o espírito superior a ele falou assim, olha, você quer reencarnar, mas você está preparado para errar? Você está disposto a errar? Porque a gente está disposto a acertar, né? Se eu perguntar para você quer acertar ou errar? Todo mundo quer acertar. Mas reencarnar, frequentemente, é estar exposto a inúmeros erros. Quantos erros a gente já teve? Não é? Quantos erros a gente ainda terá? Não por força do que a gente quer, mas por força dos automatismos, até dos instintos, dos hábitos fixados ao longo de muito tempo. Né? Tem coisas que no passado eram boas e que hoje elas já não são boas para nós. Por exemplo, a agressividade, no passado, fazia com que a gente se sobressaísse sobre os demais. Hoje a agressividade cria inúmeras dificuldades na família, na sociedade. Não é? A gente pode ir preso se a gente agredir alguém, se a gente matar alguém. Não é? Então, alguns instintos vão mudando. Mas peraí, se o instinto não vai desaparecer e os instintos não são necessariamente ruins, o que a gente precisa fazer então? O que a gente precisa fazer com os instintos? Nós mudar os instintos. Vamos imaginar como se fosse uma linha de produção. Então você tem a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Tá? Vamos pensar que nessa linha de produção você tem o que você almeja, o que você exercita e o que você fixa. Tá? Hoje, por exemplo, nós almejamos o Evangelho de Jesus. A gente almeja aprender a ser como Jesus foi. Não é o nosso ideal? De perdão, de compreensão, de fraternidade, não é? De caridade. É o que a gente almeja. Né? Jesus é o modelo mais perfeito que nós vamos galgando esses estágios devagarzinho, mas é o que a gente almeja. Então a gente almeja o Evangelho. Aí a gente exercita o Evangelho e aí a gente fixa o Evangelho. Hoje o Evangelho para nós ele está muito a nível de almejar, de ideal e de exercício. Não está muito no nível do instinto ainda para nós. Vocês entendem? Mas daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, certamente o que hoje nós almejamos vai ser uma realidade fixada em nós. Novos instintos, uma nova inteligência, novos comportamentos automáticos. A gente não vai mais pensar se vai fazer caridade ou não. Hoje a gente pensa. A gente não vai mais pensar se a gente vai doar ou não. Hoje a gente pensa. É racional isso. Mas vai chegar uma época que, você me dá tal coisa? Tá. Você faz tal coisa para mim? Eu faço. Lógico que isso não dispensa o discernimento. Isso não dispensa a razão, a análise, né, das circunstâncias. Mas o que eu quero dizer é que o bem ele vai ficando automatizado em nós. Hoje o que tem automatizado em nós são instintos agressivos, territorialismo, instinto sexual. Né? Isso é o que está automático em nós. Os maus hábitos
e os sentimentos negativos, os condicionamentos negativos ao longo de inúmeras encarnações. Vocês imaginam uma cebola, pega uma cebola, né? Pegaram? Pega uma cebola, corta no meio, tá? Pega a sua faquinha lá, imagina isso. Corta a cebola no meio, o que você vê? Você vê lá um miolinho e você vê as várias camadas da cebola, né? Cada camada da cebola é uma encarnação que você teve. Né? Só que tem algumas cebolas que você corta ali, estão cheias de estragadinho no meio das camadas lá, não estão? Então, às vezes a gente não sabe nem o que faz com a cebola, porque às vezes não dá para salvar, né? Mas no nosso caso dá para salvar, né? Esses estragadinhos dentro da cebola são as experiências traumáticas, problemáticas, conflituosas, pesadas que a gente viveu nas encarnações que a gente teve. A última camada é a camada do presente. É a camada que nós estamos usando agora para entrar em contato com o ambiente. A gente chama de camada do ego, do consciente. O resto, as outras camadas, são todas inconscientes. Então, as manifestações que surgem dessas camadas para nós no presente são manifestações instintivas, automáticas, por força do hábito, não são racionais. Elas vêm do passado, elas vêm do inconsciente. Tá? E aí os espíritos falam assim, o Calderaro, o instrutor André Luiz, fala no livro No Mundo Maior, que invariavelmente, quando duas pessoas começam a se digladiar, ficar intoleráveis uma à outra, a irritação e tudo mais que acompanha, ambas estão mergulhando no passado. Ambas estão mergulhando no passado. Estamos vivendo o presente, mas intimamente esse relacionamento, ele não é do presente. É uma lembrança do passado. Então, quando encontro alguém assim, aí você fica discutindo com a pessoa, que a pessoa evoca o que você tem de pior, você evoca o que ela tem de pior. Por quê? Porque as duas se conhecem do passado e elas estão mergulhando naquele vínculo do passado. É uma espécie de alienação, uma mini alienação, vamos dizer assim, que às vezes é só com aquela pessoa, com todo mundo você se dá bem, você é uma pessoa agradável, mas com aquela pessoa difícil, né? Com aquela pessoa complicado. Por quê? Porque está havendo uma lembrança. E aí aquela sujeirinha do passado, na camada da cebola lá, é responsável por esses conflitos, essa raiva que você não sabe entender por quê, essa irritação que a pessoa não pode nem abrir a boca, você já está... Né? A pessoa dá bom dia por quê? Né? Aquela... não pode nem olhar para a pessoa, que já dá raiva, já dá irritação. Você já viu isso acontecer? Não, nunca vi. Não conheço. Aí, Alexandre, é novo? É novo isso aí, né? Então, todos nós conhecemos, né? De certo modo, porque todos nós temos isso. Nós temos inúmeros desses núcleos de sofrimento do passado, coisas que a gente fez para os outros, coisas que a gente sofreu dos outros, né? E aí, tudo que a gente fez mal feito, tudo que ficou mal estruturado dentro de nós, volta para nós. A lei é cíclica, a vida é cíclica. Então, tudo que ficou mal resolvido, mal estruturado, mal compreendido, mal trabalhado, aquilo vai e volta. Para que a gente possa trabalhar melhor. Então resolve agora, viu? Porque senão volta. Ah, mas Alexandre, eu vou ter que tolerar, então. Não é que é tolerar, a gente tem que aprender a amar. Né? Aprender a amar. A vida não quer que a gente só tolere. Né? Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria.
né? Então não é fácil, né? Mas o desafio é aprender a amar. Quando a gente foge, a gente quer resolver o problema pelo método da fuga, a gente foge temporariamente, porque logo aquilo volta para nós, né? Então o melhor negócio é enfrentar. Porque o enfrentamento da dificuldade e o aprender a lidar com o outro é, ao mesmo tempo, o remédio que eu preciso. Ou será que Deus errou nos aproximando novamente? Marido, mulher, pais, filhos, amigos, companheiros de trabalho. Será que a vida se enganou se aproximando aquelas pessoas de mim? Ou eu delas? Será que está tudo errado? Né? Aí os Espíritos falam para a gente, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Está tudo certo. Só a gente que precisa rever os conceitos. Né? Está tudo certo. Só precisamos aprender a amar. Esse que é o desafio. Né? A felicidade, ela não precisa se dar... A nossa realização e o pagar as dívidas não precisa ser na base da dor, do sofrimento. Nós podemos pagar com amor. Quem pode, paga com amor. Quem já aprendeu a amar, paga com amor. Paga com trabalho, com serviço, com caridade. Né? Então, entre pagar com a dor e pagar com amor, muito melhor pagar com amor. É a felicidade pelo amor. Né? Então, todos nós vamos continuar a ter instintos. Só que os instintos devem mudar. Como é que a gente faz para mudar os instintos? Como é que a gente faz para mudar daquelas sujeirinhas, para tirar aquelas sujeirinhas do nosso inconsciente? Aquelas programações negativas do nosso inconsciente. Como é que a gente faz? Porque elas se responsabilizam por reações automáticas. E o Calderaro fala assim, olha, invariavelmente, todos os problemas psicológicos e psiquiátricos é a criatura lembrando do passado. Que os problemas traumáticos todos que a gente teve, todos são do passado, seja do passado recente ou do passado remoto. Invariavelmente ele fala. Então como é que a gente faz para reformular isso tudo? Eu preciso começar a me amar em primeiro lugar. Eu só vou conseguir amar aos outros se eu começar a me amar. Aí, a Joana de Ângeles fala para a gente que a gente reprogramar o inconsciente é a melhor coisa. Não é? Por exemplo, aqui no livro Vigilância, ela fala assim, olha, considerando que tudo quanto empreendes resulta negativo, altera o clima mental e age com tranquilidade, aguardando os resultados. Às vezes você está achando que está dando tudo errado, e às vezes está mesmo dando tudo errado. Até como manifestação inconsciente minha. Porque eu estou cheio de programações negativas, esses instintos, esses hábitos negativos que eu fixei ao longo das encarnações. Ilusões que eu criei, hábitos infelizes, né? Isso gera resultados negativos no presente. Então, o que ela propõe? Altera o clima mental. Altera o clima mental. Começa... No passado, nós erramos pensando errado. No passado, nós erramos pensando errado. A gente pensava de forma errada. Seja porque não tivemos educação, não tivemos religião, ou sei lá o que. Nas outras encarnações, a gente errou pensando errado. Pensando que a mulher tinha que servir o marido, pensando que os escravos tinham que nos servir, pensando que eu era rei e todo mundo... Pensamento errado, tudo errado. Não é? Então a gente errou pensando errado. Como é que a gente acerta no presente? Como é que a gente reformula? Pensando certo. Então tem que alterar o clima mental, né? Para que seja mais positivo. Conceitos verdadeiros. Aí a gente tem que estudar, tem que ler, né? Se aprimorar, para que a gente possa cultivar conceitos mais concordes com a realidade. Né? Aí diz a Joana de Ângeles no livro Momentos de Saúde, a criatura humana torna-se o que pensa,
o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Né? Então, se você tem um ideal do Evangelho, um ideal de mudança, então você deve pensar, exercitar, né? Até que você fixe aquilo como uma nova natureza dentro de você, como novos hábitos, novos conceitos, novas programações. Né? A gente começa a vir no centro, no começo é difícil. A gente vem, está desacostumado, não lembra o dia, às vezes não lembra a hora, aí esquece um dia, esquece a hora. Né? Acontece um monte de coisa, aí você começa a vir, vai se habituando. No começo é mais difícil, e depois, daqui a pouco vira um hábito. Olha que você vê, nem está pensando mais para vir. Você já levanta, já vai se arrumando e tal. Olha que vê, você está aqui. Não é? A gente está aqui, estudando, usufruindo dessa oportunidade. Uma coisa que primeiro eu pensava, mas será? Aí depois foi ficando um hábito, um bom hábito na nossa vida. Né? Assim todos os hábitos. A criatura humana torna-se o que pensa. O que você pensa sobre você? O que você cultiva sobre você? Conceitos autodepreciativos? Conceitos negativos? Né? Aquilo que você se fixar é o que você será, cada vez mais. O que você falar que é difícil para você, que você não consegue, mais você vai ter dificuldade, menos vai conseguir. Não é? Porque aí o inconsciente ele recebe aquela informação lá no inconsciente. Quem mora lá no inconsciente fala, o Alexandre está falando lá que ele não consegue fazer tal coisa, hein? Pessoal, vamos dar um jeito aqui de não conseguir mesmo. Né? Então, assim, lá do nosso inconsciente recebe aquela informação e o inconsciente vai tentar materializar aquilo. Ele vai tentar transformar aquilo em realidade, cada vez mais. Tá? Aí só para terminar, aí no livro Vigilância, né, a Joana de Anjos também, ela diz assim, a mente plasma no campo da ideação os desejos que depois se transformam em realidades, que passam a participar da vida na área das formas. Então olha só, de novo, a mente plasma, então a gente pega a força mental e a gente plasma essa matéria mental no campo da ideação. Primeiro uma ideação, é um pensamento. Depois se transforma nas realidades que passam a participar da vida na área das formas. Não quer dizer que a gente vai pensar e tchum, vai aparecer aqui, não. Né? Mas que tudo que a gente se fixa, tudo que a gente cultiva, desenvolve dentro da gente, vai se manifestando na nossa vida. Principalmente os aspectos morais, as virtudes que a gente cultivar dentro da gente, imaginando que a gente está mudando o comportamento, está alterando o modo de ser, de fazer, de se comportar. E aí, espontaneamente, aquilo vai aparecendo na minha vida. Não preciso ficar lutando contra os defeitos. Eu posso trabalhar pelas virtudes. Né? É muito melhor. Ok, pessoal, acho que já vamos terminando, né? Acabei falando mais do que eu queria hoje.